A psicologia perinatal, ela entrou na minha vida após o Augusto, né? Há 2 anos atrás, eu descobri que estava grávida. E não foi uma gravidez planejada. E para minha surpresa, quando eu fiz o ultrassom, eu já estava no 5º mês. Então, não era uma gravidez planejada. Eu estava entrando no 5º mês e, como assim? Eu tenho só 4 meses para entender o que está acontecendo. Eu só chorava. Eu imagino. Eu olhava para a cara do Jackson, que é o meu parceiro, e eu só chorava. Eu falava para ele, o que eu vou fazer? Minha mãe ficava o tempo todo, calma, filha. Vai dar tudo certo, a gente tá aqui. E quando eu fui aceitando, né, aquilo, entendendo que eu estava grávida, que eu estava gerando uma vida, eu fui internada. Eu descobri em janeiro, quando foi no começo de março de 2019, eu fui internada. Então foram 2 meses depois? Foram 2 meses depois. Tá, da descoberta, né? Exatamente. Eu fui internada, eu cheguei no hospital com fortes dores no estômago, ainda falei, demorei 5 meses pra descobrir e agora eu vou ter enjoo? Na minha cabeça era um enjoo. Sim. E quando eu comecei a fazer os exames, a minha pressão estava super alta. E eu entrei na sala pra fazer uma ultrassonografia e eu já percebi que o médico ficou inseguro, ficou meio fechado. E ele olhou pra mim e falou, seu bebê tá em sofrimento. Eu também fiquei sem entender, porque a gravidez já era difícil pra mim entender, porque você vê a outra pessoa, tá tranquilo. Mas quando é com você é diferente. Então, ele falou, seu bebê tá em sofrimento. O seu líquido tá muito baixo e eu ali toda perdida, sem entender. Voltei pro quarto e aí veio a obstetra e falou assim pra mim, mãe, você tem 2 síndromes e a gente precisa fazer o seu parto. Eu já sabia que pela idade gestacional, na época eu tava de 26 semanas, 6 meses, era um bebê prematuro. E eu falei, não vai fazer meu parto. Ele é muito prematuro. E ela falou, não, mãe, você não está entendendo. Você está com síndrome de HELP e pré-eclâmpsia. E nessa hora eu peguei o celular. Ela falou, não, você não vai olhar no Google. Eu vou te explicar o que é. E ela me explicou. Ela falou, olha, a síndrome de HELP, ela é a elevação da pressão. E com isso, faz com que o oxigênio não chegue ao bebê através da placenta. E eu já fiquei desesperada. Meu Deus. Falei, não, como assim? E ela falou, e a síndrome de HELP é a falência dos órgãos. Então, o seu fígado, ele já não está funcionando como deveria. Nossa! E o seu pulmão está comprometido. Então, você vai tomar uma injeção de corticoide e a gente vai te mandar para UTI. E eu falei, mas ele não pode nascer. Ele é muito prematuro. Ela falou, mãe, o que está mantendo você viva são os nutrientes do cordão umbilical do seu bebê. Se o seu bebê parar, você para também. E ali, pra mim, foi uma facada. Peraí, então isso foi uma dor de estômago. Foi o sintoma que você sentiu que te levou até o hospital. Exatamente. Meu Deus, imagina se você espera. Exatamente. Gente, chocada, continua. E eu fui pra UTI, entrei na UTI, acho que era umas 2 da tarde, eu fui sair no outro dia, quase 10 horas da noite, eu fiquei 27 horas em jejum e recebendo magnésio, porque eu tinha chances de convulsionar. E como a qualquer momento eles poderiam fazer o meu parto, então eu precisava ficar na UTI em jejum. Só que eu voltei pro quarto, então cresceu aquela esperança em mim e ninguém me dava nenhuma informação. Até então, seu bebê estava prematuro, porém saudável. Exatamente. O líquido subiu pouco, mas não o suficiente. Mas pra mim, eles iam segurar a gestação. Entendi.
nenhum profissional veio falar nada, só falando, colhendo exames e falando, olha, tá melhorando, mas não tá 100%. Então, na minha cabeça, completamente despreparada, sem entender do assunto, tava tudo bem. E aí fui transferida para um outro hospital, uma outra unidade. E chegando lá, a médica, né, a ginecologista de plantão, já estava me esperando. E quando eu cheguei, ela falou, olha, vamos conversar um pouquinho. Ela me examinou, escutou o coração e fez uma cara, né, não tá legal. E aí ela sentou comigo e falou, olha, a gente vai fazer o seu parto agora. Eu falei, não, porque a minha, né, falei, a minha mãe que tá aqui, o meu parceiro foi embora, eles trocaram, não tem como. Não pode fazer meu parto agora, ele tem que estar aqui comigo. E ela falou, olha, se ele chegar em 20 minutos, a gente espera. Só que ninguém podia entrar comigo. Isso daí eu só fui descobrir depois. Ou seja, era... Era só pra me acalmar. E aí ela falou, olha, eu preciso conversar com você e preciso te contar, né, te falar uma coisa. O seu caso é muito delicado. Se eu fizer a primeira incisão no seu útero e você tiver uma hemorragia, a gente tem que fazer uma incisão em T. E nesse caso não tem mais jeito. A gente retira o útero. E eu falei pra ela, então você tá me dizendo que eu tenho chances de perder o meu bebê, porque ele é prematuro, e nunca mais gerar. Ela falou, eu sei que é difícil, porque você é nova. Mas mãe você já é. Esse título você já tem. Você vai encontrar outras maneiras de ter um filho. E aquilo, pra mim, foi... Nossa, como se estivesse me rasgando por dentro. E eu fui pra sala. Como você recebeu essa informação? O que passava na sua cabeça nesse momento? Na verdade, eu não conseguia nem pensar. Eu tava com tanto medo que na minha cabeça eu falava assim, só pode ser mentira. Ela tá querendo me assustar. E eu só chorava. Eu lembro que eu entrei na sala, me troquei e tinha toda uma equipe. Parecia coisa de filme. E eu falava, não pode fazer porque ele ainda não tá chegando. Aí ela falou, não dá mais pra esperar. Mas eu falei, mas não deu 20 minutos ainda. Ela falou, não dá mais pra esperar. E, assim, eu tive uma equipe maravilhosa porque as enfermeiras, elas me deram todo o apoio. Seguravam a minha mão, conversavam comigo. E começou aquele procedimento da cesárea e eu fui ficando nervosa. Você ficou acordada o tempo todo? O tempo todo. Quando ele nasceu, eu não escutei o choro dele. Aí eu entrei em desespero. E a minha pressão elevou muito. Eu cheguei a minha pressão a 23/8, se eu não me engano. E aí, sabe quando você vai vendo a luz bem de longe? E eu só lembro que a médica olhou pro anestesista e falou assim... Eu nunca perdi ninguém na mesa. Se acontecer alguma coisa com ela, você já sabe o que fazer. E naquela hora, eu falei, não, eu preciso voltar. Eu preciso fazer alguma coisa, não dá. Eu falei, o Augusto precisa de mim. Eu não posso. E deu um estalo e aos poucos foi voltando. E nisso a enfermeira já entrou na sala e falou, olha, ele é lindo. Ele tá bem, ele já tá sendo bem cuidado. E eu fui voltando e aquilo foi me aliviando. Só que eu não conhecia o Augusto. Eu só conheci o Augusto depois de 2 dias. Ele foi pra UTI e você provavelmente também? Também. Ele foi pra UTI no Natal e eu tinha que ficar em observação. Porque eu tinha chance de convulsionar ainda. Mas teve alguma complicação nessa cesárea? Não tive nenhuma complicação. Ai, que bom. Meu útero continua aqui. Ai, que bom. Graças Não a Deus. precisou, não tive hemorragia, não precisou retirar. E eu fui pra UTI mesmo, porque era procedimento, porque como eu ainda tinha chance de convulsionar, porque assim, ó, a síndrome de HELP e a pré-eclâmpsia, elas não têm cura, né? Não tem como evitar, né? Mas tem como prevenir. Então, assim, ela só cessa quando você tira a placenta. Aí acabou. Então, eu fui pra UTI, vi o Augusto,
Não, fui pra UTI, fiquei lá 2 dias, fui pro quarto. Na noite em que eu fui pro quarto, não podia ver o Augusto, porque já tinha encerrado as visitas. No outro dia eu fui conhecê-lo. Quando eu entrei na UTI neonatal, nossa, ele era pequenininho. Imagina, Ele era do tamanho de uma régua. Cabia na palma da mão. E todo mundo ficou com um receio de como seria a minha reação. E eu falo que foi incrível. Porque quando eu entrei, que eu vi ele, que ele reconheceu a minha voz, que ele chorou ao me escutar, nossa, aquilo pra mim foi maravilhoso.